Bom, eu acho muito louco, né, a bagunça que é o meu canal. E, tipo assim, né, isso não é nenhuma coisa que dá pra dizer, assim, que o canal foi se transformando nisso com o tempo, porque desde o comecinho já era assim, né. No vídeo a gente fala sobre o submundo do Japão, aí no vídeo seguinte a gente fala sobre o sentido da vida, aí no outro vídeo a gente fala de punhetaço em público. Mas eu acho muito legal, assim, como a gente conseguiu criar, né, uma comunidade que, tipo, se interessa por tudo isso, lógico, né? Tem gente que só gosta de uma coisa ou de outra, mas no geral a maior parte das pessoas está aqui independente do assunto e se envolvendo independente do assunto. E hoje a gente consegue, assim, às vezes entrar em assuntos, tipo, extremamente complexos, que nem o que eu quero falar aqui hoje. E o pessoal tá aí participando e entendendo e mandando sugestões e tal. E como sempre, né, quando eu vou entrar em alguns assuntos assim que podem acabar ficando um pouco mais polêmicos ou serem, né, pra mim nada disso é polêmico, tá ligado? Acho que a gente tem que falar sobre tudo isso mesmo, independente de qualquer coisa, tá ligado? Mas, como tem gente que se ofende com tudo na internet, eu sempre gosto de lembrar, né, antes desses vídeos, que, né, independente da tua crença, independente do teu posicionamento político, ou seja lá do que for, né, mantém sempre a cabeça aberta, tá ligado? Porque eu não tô aqui pra querer convencer ninguém de nada, tá ligado? E a gente só vai discutindo esses assuntos porque eles são de fato interessantes. E eu acho que isso aqui que eu vou falar hoje, se eu conseguir de verdade falar, né, tudo que eu quero falar, eu acho que isso aqui é, tipo assim, é o top 1 questionamentos filosóficos que existem atualmente, tá ligado? Acho que é o mais fundo que dá pra gente chegar na filosofia moderna. E, enfim, acho da hora que a gente tenha chegado nesse ponto aqui no canal. E sempre lembrando que eu não sou especialista em porra nenhuma, né? Inclusive, graças a Deus. Inclusive, esse é um dos pontos desse vídeo, né? Que eu quero falar sobre isso. Que eu acho que, às vezes é bom a gente não ser especialista em nada, porque isso permite que a gente tenha uma abordagem um pouco mais holística, tá ligado? Na realidade, a gente consegue falar um pouco sobre cada aspecto do conhecimento humano e juntar tudo numa teoria só. Mas, enfim, né? Talvez vocês não saibam, até porque essa informação não é lá muito divulgada, né? Mas o Einstein era socialista. Ele tem um texto, inclusive, que se chama Por que Socialismo?, em que ele explica ali mais ou menos sobre as visões e os posicionamentos políticos dele, tá ligado? E assim, né, eu sei que, tipo, nesse momento mesmo, né, o pessoal que tá assistindo isso aqui pode estar se perguntando, e daí, né? Do que me importa o pensamento político do Einstein ou de qualquer pessoa que seja, né? Porque hoje em dia, né, a gente tem meio que essa noção, essa impressão de que a opinião política de uma pessoa é um bagulho, tipo, pessoal, assim, né? De que o que a gente pensa sobre política não tem relação nenhuma com, sei lá, a nossa profissão ou com o conhecimento científico que a gente tem, como se todas as suas opiniões fossem individuais e independentes umas das outras, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui, que é uma coisa, inclusive, que eu já venho repetindo, insistindo, né, em alguns vídeos recentes aí, que é essa ideia de que a realidade não é uma colcha de retalhos, tá ligado? A realidade não é um quebra-cabeça cheio de pecinhas. A realidade é um bagulho inteiriço, tá ligado? E ou ela funciona de um jeito, ou ela funciona de outro. Tem algumas coisas na sociedade, né, na realidade, que não são, assim, meras questões de opinião, tá ligado? Eu falei rapidamente sobre isso naquele vídeo do Oppenheimer, que eu postei alguns meses atrás, que é essa noção de que hoje a gente vive num mundo de especialistas. Que o nosso modelo de ensino, ele induz as pessoas a se especializarem em um pedacinho minúsculo da realidade. Cada cientista foca num pedacinho da realidade e cada um desenvolve um conjunto de signos independente para descrever o seu pedacinho, e no fim eles não percebem mais que todos eles estão dizendo exatamente a mesma coisa, cada um por meio de um conjunto de signos diferente, né? Simplesmente porque todos aqueles pedacinhos que eles estão investigando, né, fazem parte de uma única realidade, uma realidade maior que abrange tudo aquilo, né? Então, assim, por mais que eles estejam se aprofundando, né, afunilando em pedacinhos da realidade, ainda assim todos aqueles pedacinhos fazem parte de uma coisa só, né? E esse método sobre o qual a sociedade está organizada acabou produzindo uma bagunça tremenda, né? Uma bagunça ideológica. Sabe que, tipo assim, o monarca, ele é o exemplo perfeito disso que eu tô falando, né? Porque para pensar no monarca, né? Vamos usar o monarca como exemplo. A internet adora usar o monarca como exemplo, mas é porque ele é um exemplo muito claro, tá ligado? Tipo, para pensar nele, assim. O monarca votou no Bolsonaro, ele é a favor do aborto, ele acredita que o mundo é governado por uma conspiração globalista,
tá ligado? Ele fuma maconha, ele concordou com o Lula sobre Israel estar cometendo genocídio na faixa de Gaza. Então, assim, vocês percebem que não existe uma unidade lógica no discurso do monarca, né? E muito provavelmente ele acha isso legal, tá ligado? Isso talvez faça ele se sentir, assim, ideologicamente descolado, né? E a maior parte das pessoas são assim hoje em dia, né? A gente opina sobre os mais diversos assuntos como se eles fossem independentes uns dos outros. Como se o seu conhecimento científico não afetasse a sua crença religiosa e como se a sua crença religiosa não afetasse o seu posicionamento político. Hoje em dia a gente se habituou a perspectivizar a realidade, tipo, demais, assim, tá ligado? De uma forma meio exagerada, assim, né? Cada um acredita no que quiser, cada um defende o que acha certo, cada um sabe o que é melhor para si, e aí as pessoas se defrontam com um problema no dia a dia e elas passam a tentar entender aquele problema como se ele fosse um objeto isolado, tá ligado? Como se todo o conhecimento científico que a gente desenvolveu até hoje na história da humanidade não servisse para nada na hora de analisar aquele problema, porque ele é um problema isolado, tá ligado? É que nem eu falei em um outro vídeo recente aí, que eu não lembro qual que foi, né? Que a ciência moderna, ela já entende desde o século passado que não dá para você analisar um objeto sem analisar junto o ambiente em que esse objeto está inserido, tá ligado? Porque o objeto ele é parte do ambiente. Então quando você fala do objeto, você está falando do ambiente e vice-versa, tá ligado? Quando você fala do ambiente, você também está falando do objeto, porque ele está ali dentro, né? E isso serve para todas as coisas, para todas as nossas opiniões, né? O aborto, a maconha, o Bolsonaro, o capitalismo, o socialismo, tudo isso são aspectos de uma única realidade, tá ligado? Ou você entende essa realidade, ou você não entende. Não dá para você tratar todos esses assuntos de forma isolada, escolhendo arbitrariamente qual lógica você vai seguir para analisar cada um deles. E isso me leva de volta ao fato de Albert Einstein ter sido um socialista, né? Porque, ao que tudo indica, Einstein não era um monarca da vida, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Einstein não era um monarca da vida. Einstein sabia muito bem que a realidade não é uma colcha de retalhos, né? A realidade não é um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. Ele tanto sabia disso, né? Einstein tanto sabia disso, que ele foi o responsável por tornar a nossa compreensão do universo um pouco mais uniforme, né? Ele demonstrou que o espaço e o tempo não são duas coisas diferentes. Não são dois pedaços da realidade costurados um no outro. Ele mostrou que a sua opinião sobre o tempo não é independente da sua opinião sobre o espaço, porque eles são a mesma coisa, uma única estrutura, né? O espaço-tempo. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo, indo direto ao ponto, né, é que quando você realmente entende a ciência moderna, né, a física moderna principalmente, é bastante provável que você, pelo menos, se familiarize um pouco com a filosofia socialista, tá ligado? Assim como aconteceu com o próprio Oppenheimer também, não só com Einstein, mas aconteceu com o próprio Oppenheimer, que inclusive ele foi perseguido, né, depois do Projeto Manhattan. Quem viu o filme tem tudo lá, né? O Oppenheimer foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos justamente por ter associações ali com o movimento comunista da época, né? E isso acontece porque a física moderna, ela evidencia uma estrutura dialética que compõe a natureza de todas as coisas, tá ligado? Das partículas subatômicas aos cinturões de galáxias, né? Do seu cérebro individual ao comportamento da humanidade enquanto espécie. A dialética está em tudo que existe, então assim, não tem por que a gente achar que ela também não está na sociedade, tá ligado? O capitalismo carrega dentro dele a contradição que leva à superação dele próprio, né? Assim como o feudalismo carregava dentro dele a contradição que levou ao capitalismo, e assim como o próprio socialismo, quando chegar a hora dele, né, ele vai carregar dentro dele também a contradição que vai levar à superação dele próprio, tá ligado? Porque essa é a natureza das coisas, conforme a ciência moderna nos demonstra hoje. É impermanência, tá ligado? Contradição, movimento. O próprio ser humano não vai ser para sempre o que é hoje, né? Por que o capitalismo seria, tá ligado? Por mais que hoje, né, eu sei que hoje a gente controla o meio ambiente, né, e a seleção natural já quase não afeta a nossa evolução, mas a gente já está enfiando chip no cérebro das pessoas, né? A gente vai evoluir simplesmente porque é impossível ficar parado no universo, tá ligado?
É impossível ficar parado no universo e é isso que a física moderna nos demonstra hoje. Então, o que eu quero dizer aqui é que, para refutar o socialismo, né, de forma bem genérica, forma bem abrangente, lógico, não estou entrando nas minúcias econômicas, né, mas para refutar o socialismo, não basta refutar Karl Marx, tá ligado? É preciso refutar Einstein, é preciso refutar a relatividade geral, é preciso refutar toda a ciência moderna. E é por isso, meu chapa, inclusive, é exatamente por isso que a extrema-direita é negacionista. É antivacina, é terraplanista, é geocentrista. O Olavo de Carvalho é a prova disso que eu estou falando, tá ligado? Tem vídeo aqui na internet do Olavo de Carvalho dizendo que a percepção imediata de um objeto é a mais precisa que um ser humano pode ter. Vocês entendem o quão negacionista é essa afirmação? Esse é o cerne do pensamento reacionário, né? É você acreditar que aquilo que se vê a olho nu é mais preciso do que aquilo que se vê no microscópio, tá ligado? É você jogar no lixo todos os avanços científicos e tecnológicos que a gente conquistou na história da humanidade. Tem uma frase do Marx, né, que diz o exato contrário disso que o Olavo de Carvalho disse, né? Que o Marx dizia assim, que se a aparência revelasse a essência, a ciência seria desnecessária, né? E não é isso. Se só de olhar para um objeto a gente já tivesse a compreensão absoluta do que ele é e do que ele representa, a gente não precisaria da ciência, tá ligado? A gente não precisaria investigar nada. A gente não precisaria desenvolver nenhuma tecnologia. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Toda tecnologia é uma extensão de nós mesmos, é uma extensão do ser humano. E por isso eu continuo discutindo com o estudante de física que vem me dizer que o observador na física moderna é um aparelho e não um ser humano, tá ligado? Todo vídeo meu filosofando eu acabo entrando nesse assunto e sempre tem os caras vindo dizer isso pra mim, que na física moderna o observador é um aparelho e não um ser humano. E eu sei que esse é o consenso atual porque é científico, né? Isso aqui que eu tô falando é filosofia, não tô falando de ciência aqui, tá ligado? Esse é o consenso científico atual e provavelmente é isso que eles ensinam na universidade de física, né? Mas, filosoficamente falando, isso não faz sentido, né? E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, talvez séculos, quando realmente conseguirem, né, os cientistas conseguirem desenvolver uma teoria de tudo, né, unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, isso aqui que eu estou falando vai virar consenso. O aparelho, tá ligado? Presta atenção nisso que eu vou falar, mano. O aparelho, ele não é um fenômeno da natureza, tá ligado? O aparelho, ele foi construído por um ser humano, deliberadamente, entendeu? Vocês entendem que um carro, ele só tem um volante e 3 pedais, porque o ser humano tem 2 braços e 2 pernas? E que se o ser humano tivesse, sei lá, 5 braços e 2 tentáculos, o carro seria completamente diferente do que ele é? É a mesma coisa, tá ligado? O aparelho que mede o colapso da função de onda na mecânica quântica, ele foi construído para responder à percepção de um ser humano. Não adiantaria nada o aparelho realizar a medição e não conseguir transmitir o resultado da medição para um ser humano interpretar. O aparelho não interpreta e, portanto, ele não é o observador, tá ligado? Se um ser humano não tivesse desenvolvido o aparelho exatamente do jeito que ele é e operado o aparelho exatamente como ele foi construído para ser operado, o colapso da função de onda nunca teria acontecido, entendeu? Não é um fenômeno natural, é uma situação completamente orquestrada por um ser humano para conseguir observar um fenômeno que é invisível à percepção direta. Se não tivesse ser humano, não teria acelerador de partículas, não teria câmara de ionização, não teria detector de radiação, ou seja lá o que for, tá ligado? Não teria nada. O aparelho é uma extensão do ser humano por meio do qual a gente consegue analisar um aspecto da realidade que é invisível ao olho nu. Vocês entendem isso? O que eu quero dizer é que, ainda que seja o aparelho que causa o colapso da função de onda, ainda assim não é o aparelho, é o ser humano, tá ligado? Porque o aparelho é o ser humano. O aparelho é uma extensão do ser humano, é tipo um braço, é tipo um olho, é tipo um nariz, tá ligado? Então é o ser humano de qualquer jeito, né? Eu volto a repetir aqui aquela frase que eu falei no vídeo de lançamento do meu livro de ficção científica, que inclusive os links estão aí na descrição, que é, eu falei no vídeo, eu falei assim, que a diferença entre uma lente de aumento e um pedaço de vidro é que de trás da lente tem um olho humano, tá ligado? O vidro não é uma lente de aumento até que a gente passe a usar ele como uma extensão do nosso corpo. Eu sou completamente humanista nesse sentido, mano, tá ligado? As leis da física só são o que são porque a gente descreve elas
de acordo com a nossa capacidade de percebê-las, né?